irmão Chico, nossa eterna gratidão. Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu e quem te vê, né? Faltando água. Então, pessoal, o tema que eu trouxe para a gente refletir é os princípios básicos da doutrina espírita. Quantos são os princípios básicos da doutrina espírita? E quais são? Bom, antes da gente tentar responder a essa pergunta, a gente precisa saber o que é isso, né? O que é que são os princípios básicos? Nada mais, nada menos do que aquilo que caracteriza a doutrina. Aquilo que faz o Espiritismo ser o Espiritismo. Aquilo que faz o Espiritismo ser diferente das outras doutrinas. Aquilo que faz o Espiritismo ser essa doutrina maravilhosa que grandes vultos do Espiritismo, só em pegarem o Livro dos Espíritos, ficaram maravilhados e mudaram suas posições, como é o caso do Bezerra de Menezes, como Herculano Pires, que ficaram maravilhados com o conteúdo desse livro, o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. O Espiritismo está contido no Livro dos Espíritos. Se nós observarmos todos os demais livros da doutrina, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, as predições dos milagres segundo o Espiritismo, todos eles falam segundo o Espiritismo, ou seja, baseado nesse livro, que é a base da doutrina. Bom, mas aí vem aquilo que o Davi falou, a mensagem do Espírito da Verdade para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. O que a gente vê é que realmente há uma certa predisposição para praticarmos o amor fraterno, praticarmos o amor conforme ensinado por Jesus Cristo, mas na parte da instrução, a gente ainda está devendo muito. E, às vezes, não é nem pela vontade de quem está puxando o barco, de quem está agindo proativamente, mas sim pela posição daquele que está recebendo. Eu estou na doutrina espírita há 47 anos, já passei por várias casas, várias cidades, e em geral, não é regra geral, mas a grande maioria das pessoas vão para a reunião doutrinária e não estudam, não conhecem o Espiritismo. Então, com todo respeito a nossos irmãos de outras doutrinas, de outras religiões, vira e mexe a gente fala, olha, fulano de tal está lá com a Bíblia debaixo do braço, só anda com a Bíblia debaixo do braço, e nem estuda, e nem lê, e nem sabe de nada. A gente não pode nem dizer isso. Mas o fato que a gente vê é que não tem nenhum espírita com o Livro dos Espíritos debaixo do braço, que seria muito importante. É muito importante o aprendizado, porque nada nesse livro aqui é supérfluo. Nada nele a gente pode dizer, isso aqui pode ser jogado fora. Nada, né? E ele tem como objetivo principal a regeneração da humanidade, baseado nos princípios de Jesus. Isso está bem claro nos prolegômenos, que nada mais é simplesmente um prefácio, que Kardec e os espíritos superiores chamaram de prolegômenos. Então está muito bem definida a missão do Espiritismo, é trabalhar a humanidade nessa regeneração, nesse momento de regeneração, nesse momento da passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Bom, e aqui tem vários ensinamentos, nenhum deles supérfluos. Para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, né? O primeiro ele fala de Deus e dos princípios básicos do universo. O
deixa eu pegar o índice aqui para falar bem direitinho para vocês. Livro primeiro, as causas primeiras. Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Nada disso é supérfluo. Segundo livro, ele fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. É um livro completo dentro do livro dos espíritos. O terceiro livro, ele fala somente das leis morais, que são aquelas leis divinas que Deus incutiu no nosso subconsciente. Nós nascemos com esse conhecimento. Nós podemos até nem estar lembrados, nem ter consciência, mas nós fomos criados com essas leis no nosso subconsciente. E o quarto livro, ele fala das esperanças e consolações, que são penas e gozos terrenos, ou penas e gozos futuros. Então, tudo isso é muito importante e diferencia a doutrina espírita. Imagine uma situação. Eu posso me encontrar com uma pessoa e ele vai dizer: rapaz, eu acho que agora me encontrei na doutrina espírita. Estou frequentando uma casa ali que tem médiuns muito bons, né? Apesar de que eu acho que eu ainda não tenho a evolução suficiente para ser espírita, né? Mas o centro é bom, eu estou indo lá toda reunião doutrinária, estou tomando uns passos e eu acho que eu estou no caminho certo para a evolução. Pessoal, com todo respeito, o que esse irmão falou não tem nada a ver de espiritismo. Nada. Porque, para a gente ser espírita, basta querer ser espírita. Ninguém precisa estar evoluído para ser espírita. É como o irmão Davi falou, existe o bom espírita, sim. Existe aquele que deseja melhorar. Existe aquele que está comprometido com a reforma ímpar. E esse é o bom espírita. Esse está ligado com os ensinamentos dos espíritos. Mas a gente não pode dizer, olha, eu estou frequentando uma casa, mas ainda não sou espírita porque eu não tenho condições. Todos temos condições. Para sermos espíritas, basta sermos espíritas. Por outro lado, é muito importante o estudo, é muito importante a instrução. Frequentar a casa espírita, somente a reunião doutrinária, ela não faz a gente conhecer o espiritismo. Principalmente porque, nos dias de hoje, muitas palestras, muitas exposições, elas abordam praticamente os ensinamentos de Jesus. Ótimo, muito bom, é para isso que o espiritismo está aqui. Só que, quando a gente fala sobre os ensinamentos de Jesus sem a base espírita, termina que a gente fica sem compreender o espiritismo. A gente termina quase que entendendo os ensinamentos de Jesus de acordo com outras doutrinas, né? Não tem nenhum problema se nós lermos os evangelhos, né? João, Marcos, Mateus, e compreendermos perfeitamente, ótimo. Se nós praticarmos a caridade e o amor ao próximo, ótimo, tá? Em nenhum momento a doutrina espírita diz, olha, você tem que ir para a reunião toda quarta-feira, toda terça-feira, toda semana. Isso não é obrigatório. Agora, é importante para a nossa instrução. E que essa instrução seja baseada no livro básico, o livro dos Espíritos. Então, com relação aos princípios básicos, por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa rápida, hoje todo mundo tem acesso à internet, né? É muito fácil, coloca lá, princípios básicos do Espiritismo. Você vai chegar num site que vai dizer, os princípios básicos do Espiritismo são 2, a reencarnação e a comunicabilidade com os espíritos. Aí você chega em outro e diz, não, são 3, né? A pluralidade das existências, comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação. Aí outro diz, não, são 4, tem a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências e por aí vai. Aí um diz que é 4, outro diz que é 5, outro diz que é 7, outro diz que é 12. E quantos são, na verdade? Na verdade, isso pouco importa, né? Isso é tudo uma forma de colocar de uma maneira didática que nos ensine de forma mais fácil, que faça a gente gravar de forma mais fácil. O Kardec e os espíritos superiores, eles já deixaram
uma coisa mais ou menos preparada para a gente. Já existe essa relação no Livro dos Espíritos, só que é num canto que raramente a gente lê. Bom, primeiro a gente já viu que ninguém quase lê o Livro dos Espíritos. Segundo, para ler todo, esses 4 livros, poucas pessoas leem. E terceiro, que a gente não tem muita prática de começar o livro lendo da introdução, do prefácio, que todos apresentam informações importantes. Então, na seção número 6 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec já coloca, né? Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina. Então, Kardec chama de resumo dos pontos mais importantes, né? A FEB, algum tempo atrás, divulgou esse panfleto aqui, Espiritismo, Deus, Inteligência Suprema, Jesus, o guia e modelo, Kardec, a base fundamental. Aí dentro dele fala o que é o Espiritismo, o que revela, sua abrangência, e aqui fala seus ensinamentos fundamentais e lista. É a mesma coisa, são os princípios fundamentais, né? Essa brochura da FEB, ela está um pouquinho diferente de Kardec. Tudo bem, depende de quem está pesquisando, depende de quem está falando, né? E eu, para ajudar nos meus grupos de estudo, eu completei a pesquisa e cheguei num número até maior de princípios básicos da doutrina espírita, que não quer dizer que o meu seja melhor ou pior, na verdade também nem são meus, eu simplesmente pensei do Livro dos Espíritos e mencionei a fonte, né? Mencionei a questão em que está aquele item. E é importante a gente observar que esses itens é que caracterizam a doutrina espírita. São muitos? São, mas é porque a doutrina espírita ela é complexa. É por isso que é importante a gente estudar, porque não adianta a gente imaginar só que, aprendendo só que o Espiritismo defende a reencarnação, que a gente vai estar conhecendo o Espiritismo. Veja bem, eu gosto de... Eu gosto de pesquisar tudo, comprar tudo, e inclusive isso é uma dica que eu dou para vocês. Com o Espiritismo, nada é proibido, né? Se você chegar em determinadas casas religiosas, determinadas doutrinas e disser, convidar alguém para assistir uma palestra espírita, você pode ser expulso lá à tapa, você pode ser renegado até a 5ª geração. No caso do Espiritismo, se você me chamar agora para ir para o Candomblé, eu vou, se quiser me chamar para Umbanda, eu vou, para ir à Igreja Católica, eu vou, não tem problema, a gente precisa aprender, a gente precisa saber onde é que está pisando os pés. Agora, eu lhe garanto que nada vai me dissuadir de ser espírita, né? Já estou há 47 anos na doutrina e firme e forte. Então, dentro dessa ideia de pesquisar, dentro dessa ideia de ler, eu comprei esse livrinho aqui daqueles nossos amigos Hare Krishna. Aí fala, reencarnação, um guia prático para entender melhor a ciência da reencarnação. Aí você vê o que é que eles dizem, né? Eu não vou ler, obviamente, o livro todo, mas pontos específicos. Eles dizem aqui o seguinte: dentre milhões de entidades vivas errantes, é bastante afortunada aquela que, pela graça de Krishna, obtém uma oportunidade de associar-se com um mestre espiritual genuíno. Esse mestre espiritual genuíno é que está na linha autorizada da sucessão que procede do Senhor Krishna. Somente um mestre espiritual assim pode livrar uma pessoa da reencarnação. Veja o que é que eles dizem. Depois ele diz, mas livrar-se dos ciclos de nascimentos e mortes requer mais do que simples compreensão teórica. Ele diz isso porque existem algumas vertentes do budismo, por exemplo, que para eles, para você evoluir, para você chegar no nirvana, por exemplo, basta você estudar, né? O Espiritismo é bem diferente de tudo isso, porque não tem nada disso que vocês estão escutando eu dizer agora. Aí, novamente ele diz, o primeiro princípio para você ter essa evolução
é o dever de sempre cantar o mantra Hare Krishna. Depois deve-se estudar regularmente as literaturas védicas. Pessoal, aí alguém que está iniciando no Espiritismo, pega uma brochura dessa falando de reencarnação, guia prático para entender a reencarnação e vê isso, ele vai ficar com a cabeça totalmente virada, mudada, e isso não reflete o Espiritismo. Para o Espiritismo, nós não precisamos de nenhum guia humano, espiritual, para nos levar, conduzir pela mão. A nossa evolução só depende de nós mesmos. A nossa evolução depende de como nós agimos, depende de como nós tratamos ao próximo. Todos temos que ter a consciência de que estamos em missão na Terra. E essa missão, ela reflete basicamente aprender a tratar com o próximo. Nós não viemos aqui para aprender a tratar com mesas, com cadeiras, com objetos inanimados. Nós estamos aparando arestas, resgatando débitos que nós fizemos em épocas passadas, em vidas passadas, né? Aquelas pessoas com as quais nós convivemos, nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos nos burilar para podermos chegar a uma condição de espíritos puros que todos nós chegaremos. E enquanto não chegarmos, nós estaremos reencarnando. E para isso, não precisamos de cantar nenhum mantra, não precisamos de ler nenhum livro. Eu estou falando, leia o Livro dos Espíritos, porque é importante para entendermos o Espiritismo, para entendermos essa teoria, essa doutrina maravilhosa que faz com que entendamos as palavras de Jesus. O Espiritismo, ele nos ensina, ele nos tira dúvida. Enquanto você vê várias vezes alguém perguntar uma passagem de Jesus, me explica aqui para outra doutrina, e as pessoas dizem, não, isso faz parte do mistério de Deus, nós não sabemos explicar. No Espiritismo não existe mistério de Deus. O Espiritismo explica tudo, é uma fé raciocinada. Agora veja, explica tudo dentro de limites, explica os ensinamentos de Jesus, que Jesus mesmo dizia para os apóstolos que não falava de forma bastante clara, porque as pessoas não tinham ainda condições de entender. Então, nesse sentido, o Espiritismo agora nos ensina, nos explica, nos esclarece, mas tem instruções, tem informações que os próprios espíritos superiores disseram para Kardec, que Kardec não quisesse ultrapassar aquele limite, que aquilo ali, ele saber mais sobre aquele assunto, iria só demonstrar a vaidade dele, iria só alimentar a vaidade dele, a vaidade humana, não iria fazer dele uma pessoa melhor, que para ele seguir o que os espíritos superiores estavam ensinando, bastava ter conhecimento do que estava já escrito e seguir as palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros. Então, você veja que há várias vertentes para a reencarnação. No caso do budismo, por exemplo, eles nem chamam de reencarnação, eles chamam de renascimento. Eles acreditam que aquela energia vital ela renasce, mas eles não chamam de reencarnação porque para eles o espírito, aquela energia vital, perde a individualidade, que não é o caso do Espiritismo. Para nós mantemos a nossa individualidade desde que nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, e que estamos nessa estrada evolutiva, que nós somos o mesmo espírito, mantemos a mesma individualidade. Aí, quando a gente vai estudar um pouco o porquê do budismo defender essa posição, eles dizem, não, é para diferenciar, por exemplo, da ideia do hinduísmo, que defende a ideia de castas aqui e na espiritualidade, quando a pessoa retorna, continua na mesma casta. Ou seja, se você tem um certo grau de evolução, vamos dizer assim, social, encarnado, para determinados ramos do hinduísmo, você lá na espiritualidade vai manter essa mesma diferenciação e quando voltar também. Aí isso o budismo combate. Mas o espiritismo não tem isso. Nós somos almas, espíritos que desencarnamos e encarnamos e perdemos todo o grau social que temos na Terra. E o Espiritismo ensina
a gente só vai levar o que a gente angaria de bens espirituais. Títulos de nobreza, dinheiro, castas, qualquer outra posição social, fica tudo aqui e não volta com a gente quando a gente retornar. Muito pelo contrário, dependendo do que nós tenhamos feito, nós vamos ter que perder tudo aquilo que angariamos em encarnações anteriores. É exatamente o contrário. Então veja como o Espiritismo coloca de uma forma totalmente diferente. A gente não pode se basear por outras doutrinas, por outras religiões, mesmo reencarnacionistas. Então, o Espiritismo, para ser Espiritismo, para nós defendermos os princípios básicos da doutrina espírita, nós temos que ir mais além. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se eu disser, Deus é co-criador, e faz parte de tudo. Ele é co-criador do universo e faz parte de tudo que nós vemos. As desigualdades não são são apenas decorrência do livre-arbítrio de Deus. Deus atende sempre aos nossos pedidos, principalmente quando rezamos um grande número de orações. Né? Tudo isso que eu falei é tudo contra o Espiritismo, não tem nada a ver. Né? Para o Espiritismo eu falei abobrinha. Né? Falei besteira. Porque para o Espiritismo, Deus é o Criador do universo. É o único. Se ele fosse o co-criador, existiria outro Deus. E não existe um outro Deus, ele é único. Né? E também não faz parte de tudo. Por que dizer isso? Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele combate muito o panteísmo, que é exatamente essa doutrina espiritualista, mas que Deus é isso aqui, Deus é isso aqui, Deus é aqui. Nós fazemos parte de Deus, Deus está dentro da gente, a gente está dentro de Deus. E o Espiritismo diz, não, nós somos filhos de Deus, nós temos a nossa individualidade. E Deus é o poder supremo, a misericórdia suprema, mas é individual. Então, Kardec combate essa doutrina que se chama de panteísmo. Né? E outra coisa, Deus atende todos os nossos pedidos. Não é verdade. Inclusive tem uma oração que diz, Deus me dá tudo, assim, não me lembro bem, mas o Severino Celestino, que é um grande pesquisador espírita, e pesquisou os evangelhos na versão original, ele explica que não é que Deus nos dá tudo, mas Ele está presente em tudo, nós podemos confiar nele. Então, se nós somos espíritas, a primeira coisa que nós temos que fazer é desenvolver a nossa fé. E a nossa fé se desenvolve quando a gente tem confiança que Deus está ali conosco. Eu não abro nem para um trem, porque Deus está comigo. Né? Deus vai me ajudar. Então, não é que Ele vai me dar tudo, nem Ele vai me dar tudo que eu pedi, porque depende do meu merecimento. Depende do nosso merecimento. E se fosse assim, era muito bom. Eu vou ficar espírita, e eu sendo espírita, tudo que eu pedi, Deus vai me dar. É bem diferente, não é por aí não. Né? Aí outra coisa, principalmente quando rezamos um grande número de orações. O Espiritismo ensina. Isso está no Livro dos Espíritos, isso está na parte de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, que a oração, ela para ser efetiva, ela tem que ser feita com o coração, ela tem que ser feita com nossas palavras, ela tem que ser feita fazendo a conexão com Deus, e com o coração puro. Para fazer a oração e que ela tenha realmente eficácia, é preciso que nós perdoemos aquelas pessoas que nos ofenderam. Jesus já ensinou isso na oração no Pai Nosso que foi rezado aqui, a oração mais completa que tem, os ensinamentos concisos deixados por Jesus, que ele diz, Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E isso é fácil de explicar. Outras doutrinas, outras religiões podem até não ter tanta facilidade para explicar, mas o Espiritismo explica isso facilmente, porque se nós não perdoarmos, entre várias coisas, primeiro que a gente, vamos dizer assim, não está de bem com Deus. Segundo, porque nós estamos gerando uma energia, uma sintonia tão negativa, que nós não temos como fazer a espiritualidade superior chegar a gente. Né? Então, se a gente quer o perdão, primeiro a gente tem que perdoar.
Se a gente está pedindo a oração, se a gente está pedindo uma graça qualquer pela oração, é preciso que nós nos sintonizemos com a espiritualidade superior. E isso só se consegue quando a gente perdoa, quando a gente está com o coração puro. Então, o Espiritismo diz muito claramente, não é pelo número de orações. Não adianta a gente rezar o Pai Nosso, tudo bem, todos nós acreditamos no Pai Nosso, na força do Pai Nosso, mas a força do Pai Nosso é quando nós introspectamos o que estamos dizendo. Não é na quantidade de vezes que nós rezamos. Eu confesso que às vezes eu rezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mas não é porque eu acho que 6 ou 10 vai ser melhor, não. É porque eu não estou conseguindo me concentrar. Eu não estou conseguindo raciocinar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo automaticamente. E sei que não serve de nada. Então, se a gente está fazendo qualquer oração de forma, está no piloto automático, pode desligar que não está servindo de nada, né? Então, para o Pai Nosso, eu tenho algumas estratégias. Uma delas é rezar de trás para frente, que aí eu saio do piloto automático, né? Isso é uma coisa minha. Cada um pode inventar a sua. Mas o importante é que a gente faça a coisa com o coração. É isso que o Espiritismo ensina. Não é pela quantidade. Então, vamos ver aqui, por exemplo, alguns princípios básicos. Eu tenho quanto tempo ainda, Davi? Então, tá bom. Eu trouxe algumas cópias, vou deixar com vocês. Como eu falei, esse material aqui, ele tem na seção 6 da introdução do Livro dos Espíritos e tem também uma brochura que está no site da FEB e do Conselho Espírita Internacional. Essa brochura todo mundo tem acesso lá, copia, é basicamente a mesma coisa. No meu caso, eu passei 47 anos anotando e pesquisando, porque isso aqui a gente realmente tem que pensar de um canto para outro, tem que anotar. Por exemplo, aqui, uma coisa que eu falei. Os espíritos preservam sua individualidade. Isso é um princípio básico da doutrina espírita. Raramente você vê alguém dizendo que isso é um princípio básico, mas é. Existem outras doutrinas reencarnacionistas, como eu falei, que não admitem essa individualidade. Aí onde é que está esse princípio? Ele está na questão 150 do Livro dos Espíritos. É por isso que é interessante essa listazinha, porque vocês, tendo curiosidade, vão ver o princípio, vão lá no Livro dos Espíritos e vão ter até uma explicação maior, né? Porque isso aqui está de forma resumida. Nesse item, por exemplo, os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Ou seja, não é só durante a encarnação. Antes ele já tem individualidade, depois ele vai manter e na próxima será o mesmo espírito, a mesma individualidade. Outro ponto, por exemplo, muito importante. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Isso está na lei, no Livro dos Espíritos, questão 625. Questão 625. Os Espíritos Superiores também enaltecem Jesus nos prolegômenos, como eu falei, e isso é muito importante. Vocês não imaginam como isso é importante. Porque, veja, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer. Mas o que acontece é o seguinte. A Igreja Católica, por exemplo, tem um Papa, tem um conselho, e tudo que as outras paróquias fazem é tudo baseado no que o Vaticano autoriza. No caso do Espiritismo, nós temos a liberdade. Não existe ninguém que mande na gente. Mas isso é perigoso. Porque cada pessoa diz uma coisa diferente. Cada palestrante diz uma coisa diferente. Cada centro diz uma coisa diferente. Cada federação diz uma coisa diferente. Então você pode chegar aqui e ter uma informação e chegar no outro canto e ter outra. Se você não estudar o Livro dos Espíritos e tiver a sua própria concepção, vai ficar sem saber em que acreditar. E às vezes eu até digo para as pessoas que estão me escutando, principalmente para os grupos de estudos, olha, não acreditem em mim. Leiam, pesquisem, estudem. Vá no Livro dos Espíritos, né? Aí por que eu estou dizendo que essa informação sobre Jesus é muito importante?
Porque há correntes espíritas que dizem que o espiritismo não segue Jesus, que dizem que o espiritismo não é cristão. Existe. Tá? Isso é muito grave. Eu não gostaria nem de ter dito isso aqui, mas é verdade. Vocês podem encontrar pesquisando na internet. Certo? Mais na frente, novamente, no Livro dos Espíritos, ele diz, na questão 647 e 764, a moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução de todos os homens. Ou seja, se o Espiritismo está falando para a gente no roteiro para a nossa evolução e diz que para a gente evoluir, siga Jesus, para mim está dito tudo. Outra coisa muito importante com relação à evolução, a nossa evolução, quem tiver curiosidade de pegar essa relação, vai encontrar no item 16. Esse item 16, na verdade, é uma compilação de várias questões que resumem o que os Espíritos nos dizem com relação à nossa evolução, que é o seguinte. Bom, todos nós estamos aqui pensando em progredir espiritualmente, não é isso? Evoluir, progredir espiritualmente. Aí o que é que os Espíritos dizem? Fazendo essa compilação, eles dizem, para progredir espiritualmente, é preciso o arrependimento, a expiação e a reparação com resignação, além do aperfeiçoamento moral e erradicação do erro e das más inclinações. Então, para eu extrair esse pequeno parágrafo, na verdade, eu tive que pegar informações das questões 918, 924, 999, 1393. Né? Essas informações elas não estão num canto só no Livro dos Espíritos, mas estão espalhadas. Mas isso aqui não tem nada de novidade para a gente. Em várias palestras eu sei que vocês já escutaram o expositor dizer, olha, é preciso que nós nos arrependamos dos erros. É preciso que nós passamos pela expiação. É preciso que nós soframos com resignação, sem reclamar, porque senão a prova não tem valor. Tudo isso é dito, só que em coisas soltas, né? E aqui eu juntei tudo, que é o roteiro para a nossa evolução, para nós sairmos do patamar que estamos hoje, que nós estamos basicamente, eu acredito, no mesmo patamar de evolução espiritual, todo mundo no jardim da infância, para a gente sair um pouco para o primário, para o segundo grau, vai ser preciso a gente se arrepender do que a gente fez de errado, expiar, que é sofrer a expiação, reparar. O que é reparar? Aquela pessoa a quem a gente fez alguma coisa errada, a gente vai ter que chegar lá e reparar o erro, e pedir perdão, se ajoelhar, se humilhar, senão a gente não evolui. E o outro passo é o que nós chamamos, em geral, de reforma íntima, que aqui eu coloquei a erradicação do erro, que nada mais é do que a reforma íntima. É nós deixarmos de termos na nossa intimidade a tendência a praticar aquele erro, a tendência a praticar aquele mal, né? Então, se eu, vamos dizer, fiz um mal a uma pessoa, numa encarnação passada aí, que Deus, na sua misericórdia infinita, me fez esquecer, mas em algum momento eu me lembrei, em algum momento eu voltei a conviver com essa pessoa, senti que eu fiz um mal a ela, me arrependi, estou tentando reparar, né, porque eu sei que ela está precisando de minha ajuda, e tenho a intuição de que foi por causa de problemas que eu causei, né? Estou arrependido, expiei, eu senti na minha pele o que é passar por aquele problema, mas se eu não erradicar do meu íntimo aquela má tendência, eu não saí do canto, eu só resolvi aquele problema pontual. É possível que lá na frente eu faça a mesma coisa com outra pessoa. Então, espiritualmente, eu não evoluí. Para evoluir, é preciso se arrepender, expiar, reparar e erradicar. Que eu botei nessa ordem porque fica a sequência. Aere, o verbo aerar, o verbo se aerar, se limpar, certo?
Vamos ver outro princípio básico. O homem tem um livre-arbítrio para agir. Então, uma das coisas que a gente escuta muito falar, que também está aqui nos princípios básicos, da comunicação com a espiritualidade, os espíritos são muito claros em dizerem que a influência, eu digo, os espíritos superiores em nos dizer, em nos ensinar, que a influência dos espíritos na nossa vida de encarnados é muito maior do que nós imaginamos, é muito maior do que nós sabemos. Aí tem muita gente que diz, eu fiz isso aí errado porque eu estava espritado, porque eu fui intuído. Olha, isso não tira a nossa culpa. Nós temos o livre-arbítrio, nós só fazemos o que queremos. Se nós estamos com a vontade fraca, estamos nos colocando à disposição do mal, fazendo o mal pela influência de algum espírito, isso não tira a nossa responsabilidade, né? Outra coisa, todas as leis da natureza são divinas. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, tudo coisa de ensinamento maravilhoso. E o que é que tem isso a ver? Tem tudo, porque aí quando eu digo que tudo que acontece na natureza é baseado numa lei divina, tudo é perfeito e maravilhoso. Se eu não estou entendendo, é problema meu, eu não tenho que questionar Deus, né? Por outro lado, tem outro ponto que diz, portanto, nada acontece sem que seja pela vontade, permissão e supervisão de Deus. Está no Livro dos Espíritos, questões 963 e 964. Então, se Deus está no comando de tudo, eu não tenho que pedir satisfação a Ele de nada. E nem tenho que duvidar que Ele está no comando. Ele está. Se está acontecendo é porque tem que acontecer dessa forma. Agora, a gente tem que procurar fazer o bem, para resgatar o bem. Outra coisa que eu falei aqui, a prece é um ato de adoração e comunicação com Deus. Ou seja, o Espiritismo já deixa muito claro, está na questão 659 do Livro dos Espíritos, a importância da prece e o que é a prece. Ou seja, tira daquela parte mecânica, mostra que é um ato de adoração e deve ser feita sem alarde, com sinceridade e sentimento. Em vez de repetições mecânicas, deve-se orar com o coração, com humildade e honestidade. Livro dos Espíritos, questões 658. Aí, para terminar, um ponto mais intrigante. Alguém pode dizer, olha, os espíritos superiores disseram que daqui a uma centena de anos nós vamos poder manter contatos com espíritos de outros mundos, né? Aí eu chego para vocês e digo, não, o Livro dos Espíritos não diz isso. O Livro dos Espíritos diz que hoje nós já mantemos contato com espíritos de outros mundos. Nós já mantemos toda noite quando a gente vai dormir. E não necessariamente de noite porque é o horário normal que a gente vai dormir, né? Mas tem um capítulo aqui que é maravilhoso, se chama Emancipação da Alma. É que a alma se emancipa do corpo sempre que o corpo está dormindo, está adormecido. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada, de tarde, qualquer hora. O corpo adormeceu, a alma está como se fosse numa prisão, a fim de se libertar. Vai para a espiritualidade. E na espiritualidade, ela tem contatos com espíritos do outro lado do universo. Ela tem contatos com espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Eu já tive essa experiência de manter contato com a pessoa e de repente eu descobri que a gente se encontrou e que eu mantinha contato com essa pessoa a gente chama muito de desdobramento. Não é bem desdobramento. Os espíritos superiores chamaram de emancipação da alma, porque desdobramento seria se o espírito se desdobrasse em dois, mas não é. O espírito se separa da alma e fica ligado, se separa do corpo e fica ligado ao corpo por meio de um cordão fluídico. E esse cordão fluídico faz ele voltar imediatamente, havendo qualquer perturbação no ambiente, né? É maravilhosa a doutrina de Deus. E veja, nesse sentido, é tão importante esse capítulo, né? Porque ele
mostra de forma científica uma outra vivência que nós temos nesse momento. Há espíritos que chegam a dizer que nós temos duas vidas. Não é bem assim, não são duas vidas. O espírito vai ter uma só. Ele está encarnado naquele corpo e quando há a emancipação da alma, ele vai para as paragens espirituais. Mas nessas paragens espirituais, ele faz coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Porque quando nós retornamos ao corpo, a matéria densa do corpo impede a nossa recordação. Agora, há pessoas que se lembram do que aconteceram. Tem uma média amiga minha que conta experiências maravilhosas que ela trabalha no hospital espiritual, toda noite. Né? Quando ela sai do corpo, ela vai para o hospital espiritual. Inclusive, a primeira experiência que ela teve, ela chegou lá sem saber o que é que ia fazer e perguntou lá ao mandatário: o que é que eu vou fazer? Ele disse: não, pergunte não, faça, entra aí e faça. E ela foi encontrando necessitados e prestando assistência espiritual. Os espíritos dizem que a carga que nós temos na nossa vida é tão grande, as preocupações de natureza material, as preocupações psicológicas, emocionais, que se nós não tivéssemos essa emancipação da alma toda noite, a gente não ia aguentar o tranco. Porque é nesse momento que o nosso guia espiritual nos ajuda, nos dá um passe, limpa a nossa aura, nos fortalece, nos reconforta, nos dá intuição. Quantas vezes a gente não vai dormir com um problema e amanhece no outro dia com a solução? Aí diz: puxa, eu sou muito inteligente. Deixa de dar o crédito para nosso espírito guia, para o nosso guia espiritual, para nossos guias espirituais que foram, que nos ajudaram. Né? Então, o Espiritismo mostra isso de uma forma maravilhosa. Esse fato, esse fenômeno, vamos dizer assim, do desdobramento, é chamado em outras doutrinas de corpo astral, tem várias outras interpretações, mas nenhuma delas dá a interpretação científica que o Espiritismo dá. Percam um pouquinho de tempo, assim, entre aspas, gastem um pouquinho de tempo na leitura desse capítulo, que é maravilhoso. Vocês vão entender muito das vidas, das nossas vidas, né? De como é que a gente consegue sobreviver nesse caos, nessa competição generalizada, nessa pressão generalizada, no mundo de problemas em que nós vivemos, e que a gente vai dormir cheio de problemas e no outro dia amanhece mais tranquilo. Isso são os espíritos que nos ajudam, né? Então, pessoal, com base nisso que eu falei, eu vou deixar aqui para vocês pegarem. Quem quiser pegar cópias desses princípios básicos, está aqui para quem quiser. Agradeço muito a paciência de vocês. Fico à disposição da casa para quando precisar, e espero que todos nós estudemos cada vez mais a doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Aí a palestra do Marcelo, né? Queremos citar parte que a gente normalmente não é divulgada pela doutrina, né? E que é importantíssima nessa passagem e que precisamos, é um fato. Desde que a doutrina surgiu, o Espírito de Verdade nos insufla exatamente a busca de conhecimento, ao estudo, imprescindível. Não se é espírita sem busca de conhecimento. Pode-se dizer espírita, mas verdadeiramente ainda não é. Quem não vê nesse estudo, né? Isso não quer dizer que você esteja errado, não. Você está perdendo a oportunidade de crescer mais, de evoluir mais rápido só, mas é preciso que a gente deixe esse conhecimento. Se você estuda a qualificação, ótimo. Se estuda as obras complementares, maravilhoso, mas é imprescindível saber e ter conhecimento da obra que você está estudando, se realmente ela retrata a doutrina dos Espíritos. Então, só temos a agradecer a Marcelo, né? Com toda certeza vamos convocá-la mais vezes, né? E tá certo.
E agradecer a todos, né? Marcelo falou que é fundamental. O próprio Cirilo Celestino, na entrevista, quando o lançamento do que eu chamo de documentário, que é chamado de filme, que ele fez, e Fabiano Gomes, que infelizmente hoje se encontra detido, né? Ele faz uma pergunta, insiste com o Severino, para o Severino falar que as traduções são equivocadas. E Fabiano insiste com ele em algumas coisas, foi exatamente o ponto que o Marcelo falou, né? Onde todo mundo faz essa oração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, tudo que é de material nós teremos. E aí foi a outra coisa que Severino falou na rádio. A tradução correta é: o Senhor é meu pastor e não me faltará espiritualmente. Então, não é materialmente. Então, são esses equívocos que, infelizmente, pela necessidade de manobra de massa, que a gente distorceu o que o Cristo deixou para poder ter o controle da massa. A doutrina espírita é exatamente esse tripé, o tripé da filosofia, onde foi você para raciocinar. A doutrina espírita, você não é obrigado a aceitar nada do que o Marcelo falou, porque é a sua condição evolutiva que ele não permite. Então, é preciso a gente compreender. Quem é espírita vai sempre compreender o outro. Se ele vier até você, sempre não concorda com você, porque ele ainda não está na condição de entender isso. Ele não tem a evolução suficiente para alcançar essa missão, esse entendimento. Eu costumo até dizer que a doutrina espírita está para todos, mas nem todos estão para a doutrina espírita. Tanto é que a Codificação nos diz que o maior acadêmico, PhD, não compreende a doutrina. E um lavrador, aquele que puxa a terra com os pés, lá na lavoura, dentro do sítio, pode compreender nas suas mais profundas nuances. Então, é preciso entender que a doutrina é do Espírito e a compreensão vai de acordo com o conhecimento já conquistado. Então, que possamos garimpar esse recurso do conhecimento, esse tesouro inalienável que Cristo disse, que a traça não rói, os não rói, os também não roubam. É tudo aquilo que você conquista de conhecimento e de prática de amor e caridade ao semelhante. Então, só temos a agradecer a Marcelo por toda essa prática, nossa peça de encerramento para ir para a segunda parte dos trabalhos. Amado mestre, irmão maior, agradecemos a oportunidade da travessão hoje, feita pelo nosso irmão Marcelo, passeando nos preceitos da doutrina espírita, para que possamos começar a criar os alicerces necessários, aprofundar as raízes e ter uma árvore frondosa estendendo suas ramagens, seus galhos, a cobrir, a auxiliar, assistir tantos irmãos necessitados, como nós outros já fomos, ainda somos, mas menos hoje, pelo esclarecimento já conquistado, auxiliar a esses mais necessitados.